Queridos, amados irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos aqui no canal Semeando Unção. Aqui no YouTube, por favor, se inscreva, ative o sininho, participe deste canal. Estamos na série Atos dos Apóstolos. Hoje iremos falar do capítulo 18. Lê comigo aqui, irá aparecer nesse telão, por favor. Vamos lá na leitura? Diz assim a palavra de Deus. Depois disso, falando já no finalzinho do capítulo 17, agora entrando no capítulo 18, depois disso, Paulo partiu de Atenas e chegou a Coríntio. Lá encontrou um judeu natural de Ponto, chamado Aquila, que havia chegado da Itália fazia pouco tempo, e sua mulher Priscila, porque Cláudio havia decretado que todos os judeus saíssem de Roma, e Paulo foi ao encontro dele. E, por exercer o mesmo ofício, passou a morar e a trabalhar com eles, pois era fabricante de tendas. Eles debatia todos os sábados das sinagogas e convencia judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo, quando Silas e Timóteo desceram. Mas como eles opuseram e proferiram ofensas, ele sacudiu as suas roupas e disse-lhe: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Estou inocente. E partiu de agora vou para os gentios. E a partir de agora vou para os gentios, disse Paulo. E saindo dali, entrou na casa de um homem temente a Deus, chamado Tércio, justo. A casa ficava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos coríntios, quando o ouviram, criam e era batizado. E de noite o Senhor disse em uma visão a Paulo: não temas, mas fala e não te calas, porque estou contigo e ninguém te atacarás para fazer mal algum, pois tenho muita gente nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses ensinando a palavra de Deus entre eles. Sendo Galho procônsul da Acaia, os judeus juntaram-se contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este homem convence as pessoas a render culto a Deus de um modo contrário à lei. E quando Paulo ia começar a falar, Galho disse aos judeus: se de fato houvesse os judeus alguns afronta ou crime gravíssimo, com razão eu vos ouviria. Mas se não questões de palavras, de nome e de vossa lei, cuidai disso vós mesmos, pois não quero ser juiz dessas coisas. E expulsou-os do tribunal. Então todos agarraram Sótenas, chefe das sinagogas, e o espancaram diante do tribunal. E Galho não se importou com nenhum dessas coisas. Paulo ainda ficou ali muitos dias, então se despediu dos irmãos e navegou para a Síria, com Priscila e Aquila, e Paulo raspou a cabeça em Cesareia, pois havia feito um voto. E chegaram a Éfeso, onde Paulo os deixou, e depois de entrar nas sinagogas, começou a debater com os judeus. Esses pedia que ficasse por mais alguns tempos, mas eles não concordou. Antes despediu-se deles, dizendo: se Deus quiser, voltarei para vós. Então embarcou e partiu para Éfeso. Tendo chegado a Cesareia, subiu até a igreja para cumprimentá-las e depois desceu para Antioquia. E tendo demorado ali alguns tempos, partiu, passando sucessivamente pela região da Galácia e da Frígia, encorajando todos os discípulos. Certo judeu chamado Apolo chegou a Éfeso, natural de Alexandria,
era um homem eloquente, com grande conhecimento da Escritura. Ele era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Falava e ensinava com precisão as coisas concedentes a Jesus, ainda que conhecesse somente o batismo de João. Ele começou a falar corajosamente nas sinagogas, mas quando Priscila e Aquila o ouviram, levaram-no consigo e expuseram com mais precisão o caminho de Deus. Querendo ele passar a Caia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Quando ali chegou, auxiliou muitos os que, pela graça, havia crido, pois com grande poder refutava publicamente os judeus, demonstrando pela Escritura que Jesus era o Cristo. Veja, ouça, entenda, aqui no capítulo 18, é simples, aqui sim, é muito simples o entendimento do capítulo 18. É muito simples de entender. Fala que Paulo obedeceu à voz de Deus. Veja que no capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 19, fala que Paulo obedeceu à voz de Deus. Quando Deus disse, ficai aqui porque eu tenho muita gente para ouvir a palavra, Paulo ficou. E Deus viu que Paulo se humilhou diante da igreja. Quando Paulo raspou a cabeça, Paulo não estava humilhando-se para Deus, mas sim para a igreja. Paulo fez um ato de humilhação diante da igreja, para mostrar que ele é servo a todo tempo. Mas Paulo não obrigou ninguém a raspar a cabeça. O que Paulo fazia, ele não obrigava ninguém a fazer. Conforme ele mesmo disse, sejais os meus imitadores, só isso, mais nada. Agora entendemos que a igreja ela é forte, porque os homens de Deus realmente sabem fazer a coisa. Agora, do versículo 18 ao versículo 28, menciona um homem chamado Apolo, avarento, autoritário, poderoso em palavras, conhecedor da Escritura, do livro de Gênesis a Malaquias. Todavia ele falava de Jesus, falava do batismo de João, mas a ele ainda não tinha o Espírito Santo. Mas quando a mulher, as duas mulheres viram que ele falava e ensinava bem a palavra, o que elas fizeram? Elas levaram Apolo até os discípulos. Para quê? Para que eles também recebessem o Espírito Santo. Porque o Apolo pregava o Evangelho só no batismo das águas. E há uma necessidade do batismo das águas, como também uma necessidade do batismo do Espírito Santo. Então, Apolo pregava o batismo de João, mas aí a serva de Deus, pegando ele, levou para entender o que significa a palavra Espírito Santo nos corações das pessoas. Então, do versículo 28, do 18 até o 28, nós entendemos a necessidade do Espírito Santo. Porque aqui nós temos um homem chamado Apolo, que pregava o Evangelho, ensinava o Evangelho, mas sem o Espírito Santo. Mas quando alguém ouviu falar ele, ouvindo ele, levou ele para o conhecimento dos irmãos, para que os irmãos pudessem orar sobre ele e receber o Espírito Santo. E eu creio que Apolo foi um homem abençoado depois que ele recebeu o Espírito Santo. Então, o capítulo 18 fala da obediência de Paulo em ouvir a voz de Deus e permanecer na cidade para pregar o Evangelho. O capítulo 18 fala que Paulo se humilhou diante da igreja ao raspar a sua cabeça. Lembra que quando Jesus
Jesus não lavou os pés de Deus, Jesus lavou os pés dos discípulos, mostrando assim a sua humilhação, mostrando a sua servidão, mostrando que ele se esvaziou de tudo e serviu à igreja, aos homens. E Paulo fez a mesma coisa, se humilhou diante dos irmãos, dos discípulos, para provar, olha, eu sou de Cristo para tudo e para todas as coisas. Veja a diferença. Agora, no versículo também, no capítulo 18, no finalzinho nós entendemos a história de Apolo. E depois que Apolo foi para o conhecimento dos discípulos, foi bênção nas mãos de Deus. Queridos irmãos, que Deus abençoe vocês. Muito obrigado por seguir aqui o canal Semeando Unção. Que Deus abençoe todos vocês. Siga a série. Nós estamos no capítulo 18, mas a série é uma bênção. Por favor, siga a série. Que Deus abençoe.